Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje a nossa convidada é a advogada Júlia Nunes, presidente da Associação de Mulheres, a AME. E a gente vai falar sobre como foi criada essa associação este ano, não é? E sobre o trabalho também da advogada Júlia Nunes, não é? Que ela se dedica integralmente à defesa das mulheres vítimas da violência aqui em Alagoas. Bem, eu agradeço antecipadamente, doutora Júlia, por estar aqui conosco e comecemos justamente nesse mês em que, do Agosto Lilás, quando o debate sobre essas questões está à flor da pele, né? O que dizer de mais uma entidade que está aí na defesa das mulheres vitimadas pela violência aqui no Estado? Gorete, muito obrigada pelo espaço inicialmente. Fico muito feliz porque esse mês ele está aí para amplificar a nossa defesa contra as mulheres vítimas de violência. A verdade é que os números só crescem. A violência ela só aumenta contra a mulher, a gente consegue gritar de forma mais rápida e todas as entidades que puder reunir força para acolhê-las é de grande valia, já que o Estado, no todo, não consegue ainda acolher essa vítima. Como começou o seu envolvimento na defesa dessas mulheres, nesse atendimento? Porque, pelo que eu pude procurar aqui sobre a informação do seu trabalho, que começou por você unicamente, hoje é uma equipe multidisciplinar que atua na AME, você atende em qualquer horário, está disponível 24 horas na defesa dessas mulheres. Sim, a violência esteve dentro da minha casa, eu digo sempre que a gente não procura, ela bate na nossa porta e pelos números é certo que se ainda não bateu, poderá bater, se não for em você, será através de um vizinho, de um filho, de um neto. E a minha mãe sofreu todos os tipos de violência contra a mulher que imaginar. E ela achou que o grande problema da vida dela foi porque ela não tinha dinheiro para ter um advogado que garantisse seus direitos e que a outra parte fosse penalizada. E eu cresci com isso, já sabendo que iria advogar, sempre fui muito para frente nessa questão da defesa. Me formei e iniciei o atendimento. Cada mulher que eu atendia era uma nova história. E até hoje eu não consigo parar de me surpreender com as novas coisas que acontecem. E eu sozinha não consegui dar conta. Elas desistiam muito do processo, elas simplesmente abandonavam, paravam de me ligar, não iam para a audiência. E eu descobri que havia uma dependência emocional severa. Porque como eu não conseguia levar a continuidade no processo, eu comecei a me culpar. Peraí, o que é que eu estou fazendo de errado? Será que eu chorei junto? Ou será que eu fui muito firme em audiência, que é o meu perfil? E aí elas diziam para mim que não, que ela não sabia viver sem, que era ruim com, pior sem. Que tem uma dependência, digamos assim, severa, emocional. Emocional severa. Não só emocional, mas também financeira. Sobretudo. Sobretudo financeira. A maioria das mulheres que eu atendia, como o atendimento da gente é gratuito, é para mulher que é hipossuficiente e de boa fé, que a gente também de vez em quando recebe uma com má fé, mas é minoria, a gente recebe, a gente tenta descobrir qual o problema. E muitas dependiam, não tinha para onde ir. Tá, eu vou entrar com um processo, eu vou me separar, eu vou fazer com que a pena seja aplicada. E quando ele for preso, quem vai sustentar a minha casa? E sempre há uma justificativa para a agressão. A justificativa é, porque ele só faz isso quando bebe. Ou então a justificativa é... As mulheres, em geral, no princípio da situação, justificam sempre a forma violenta como os homens mantêm esse relacionamento abusivo. Por mais que ela esteja já firme, com a certeza que aquilo ali não serve para ela, ela justifica de alguma forma. Eu posso contar inúmeros casos dentro, porque a violência ela é um ciclo. E a mulher tem que saber disso. Identificar o ciclo, e esse ciclo aí tem que ser quebrado. Primeiro, o homem diminui a sua pessoa. Ele diz que você não serve para nada, que só ele lhe quer, que você não tem, nem vai ter mais ninguém que ature você, que ele é o bom e você é burra, você... Tem várias coisas, então ele vai diminuindo você vai se sentindo pequena e ele vai se sentindo gigante. Depois ele começa a xingar mesmo. Aí ele denigra a sua imagem, xinga em público, grita... Próximo passo é a agressão. E aí, quando ele agride de uma forma muito forte, que o seu corpo, porque o ser humano, ele preza pela sobrevivência, você acha que não vai sobreviver, você quer parar. Acabou, eu não quero mais, acabou, eu não aguento mais. Aí ele vem
com a justificativa. Me desculpe, eu perdi a cabeça porque você fez algo que você sabia que não deveria ter feito. Me desculpe. Ainda torna a mulher responsável muito. pela agressão sofrida. Todos, absolutamente todos, têm esse mesmo perfil. Seja inventando porque ela traiu sem haver traição, seja dizendo que porque estava bêbado, porque tinha usado droga, sempre é uma justificativa. Então, ele diminuiu ela, ele agrediu ela fisicamente, depois ele se arrependeu pela agressão, ele pede desculpas, ele diz que isso não vai voltar a acontecer, porque ele é a única pessoa que ama ela de verdade na vida, certo? Mas que ela ocasionou aquilo, passa um tempo bom. E aí esse tempo vai depender muito da realidade. Ele às vezes passa uma semana bom, um doce, virou um dono de casa, ele virou o melhor companheiro do mundo, ele traz flores, demais. Aí você lembra de tudo que foi o começo. Então, ele passou da agressão, se arrependeu e agora vai mudar. E logo em seguida, quando ele sentir que aquela mulher está novamente presa à relação, volta novamente a agredi-la. E assim mulheres são assassinadas todos os dias. É esse ciclo que faz com que a mulher se prenda ao momento bom e esqueça o risco que a vida dela corre. Como a minha correu, como de outras mulheres também correm todos os dias. E esse ciclo ele tem que ser quebrado. E esse ciclo vai ser quebrado como? Através do fortalecimento psicológico. Eu trabalho muito, muito a questão da autoestima da mulher, porque a mulher, quando ela tem autoestima, ela freia qualquer tipo de violência de forma mais célere. Eu não mereço. Se eu colocar na minha cabeça que aquele comportamento que eu estou vivendo, eu não mereço, eu passo por cima dele, eu passo por cima de qualquer pessoa, desde que seja para o meu bem. Por uma questão de respeito humano, não é, doutora? E inicialmente por isso, não é? E eu sempre costumo dizer que é por uma questão de amor. Por isso o nome AME, da nossa associação. Por amar-se. É sua obrigação. Porque o outro não pode te amar se você não se amar primeiro. E a gente ouve tanto isso de baboseira com todo mundo. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade que se aplica à prática e que evita esse tipo de abuso. Não é? Qualquer tipo de abuso. Se você não merece, por mais que a mulher ainda se sinta pequena, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele sustenta a sua casa, existe a questão de que você merece algo mais. Então, a gente trabalha mulheres que elevam outras mulheres. Mulheres que possam se garantir no sentimento de que elas não merecem ser maltratadas. De forma alguma, de nenhum jeito, seja moral, seja psicológica, seja física. Essa questão da mulher ser submissa, ela é muito séria. E não é questão de Alagoas, não é questão de Nordeste. Nem de classe social. Não, muito menos de classe social. A diferença é que a classe social hoje, baixa, ela denuncia mais porque a mulher chegou ao ponto de dizer, eu não tenho mais nada a perder. E quando a mulher chega ao ponto de dizer que não tem mais nada a perder, ela tem coragem de ir a uma delegacia. E a classe média e alta, ela está preocupada, porque você não entra numa delegacia como vítima só. Sempre que você disser, olha, eu sofri um estupro, que é um crime que eu abomino totalmente, que é o pior, no meu ponto de vista de todos. Sabe o que é perguntado? Onde é que você estava? Com quem é que você estava? Para que haja um porquê por trás do como se fosse estupro. Para justificar a agressão. Muito. Eu até digo, até para quem está em casa. Eu tenho uma história que é muito real, que está no nosso dia a dia. Na madrugada, os rapazes sentados num bar, numa rua escura, um pouco escura, passou uma mulher à noite. E a galeria todinha parou e disse, lá vai uma mulher sozinha uma hora dessa da noite. E poucos minutos depois, viam duas mulheres andando na mesma rua. E foi o mesmo comentário. Lá vem duas mulheres sozinhas uma hora dessa andando no meio da noite. E daqui a pouco vem um grupinho de 4 meninas andando e o comentário, como é 4 meninas uma hora dessa andando sozinha na noite? A pergunta é, quantas mulheres serão necessárias para deixar de ser sozinha? Quantas? Porque é tão cultural de que a mulher não pode, que a mulher não é, que a mulher é indefesa, que a mulher não deve fazer o que o homem faz, que está dentro até do Walt Disney. A nossa submissão, ela vem quando eu assisto um clássico como A Bela e a Fera. A Bela chora o filme inteiro. Absolutamente. A mulher é presa dentro de um castelo. O pai da mulher é agredido e é colocado para correr por uma fera. E passa subliminarmente, né? Não, ninguém percebe. Tem uma confusão do tamanho do mundo. Ela fica... Ele dá uma rosa para ela, uma única rosa para ela. E o filme todinho é aquela mulher tentando transformar aquele monstro em um príncipe. E no final,
o filho da mãe vira um príncipe. Aí fica na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça da criança, que a gente tem que tolerar, que a gente tem que ser passiva, que as coisas vão mudar. Porque o Walt Disney disse que ia, e se o Walt Disney disse que ia, quem sou eu, Júlia, como advogada, para dizer que não? Então, isso tem que ser mudado. A gente tem que trabalhar que, apesar, hoje, nós temos a ideia de que uma mulher bem-sucedida é que tem uma família. E o homem bem-sucedido é o que tem dinheiro, é o que tem uma boa profissão. Né? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, exatamente. Mas é essa a ideia. Tanto é que quando você se forma, a primeira coisa que pergunta, você está namorando? Vamos dizer, você tem uns 20, 23 anos. Está namorando? Há uma cobrança. Uma cobrança social. Uhum. Chega aos 30, igual a mim. E aí, casou? Se você casou, eu tenho uma gêmea que casou. A pergunta se você a vê e saber que ela é casada, já teve um filho? Isso é uma cobrança social. Porque a mulher bem-sucedida é aquele que tem um lar perfeito. Mas a mulher bem-sucedida, de verdade, é aquela que é feliz. Seja ela com um esposo, seja com família, seja trabalhando feito uma maluca como eu pelo mundo. Com um companheiro, uma companheira, que o amor transcende o gênero, que né? você se ame. E aí, quando você se amar, qualquer coisa ao seu redor dá certo. Qualquer coisa. E a gente tem que trabalhar muito isso. E eu acredito que quando nós trabalharmos isso a nível mundial, nós não vamos ter mais agressão contra a mulher. Muda-se a ordem, né? Muda-se muito. Porque a agressão pela mulher ainda justifica-se pela lentidão do judiciário. O rapaz que comete um crime, o que é que ele faz? Ele acha que há impunidade. Porque demora 2, 3 anos para que ele venha a ser aplicado uma pena. Durante esses 2, 3 anos, ele já praticou crime contra outras mulheres, ele já descumpriu medida protetiva, ele já pintou e bordou, porque o judiciário demorou a ter uma resposta. E aí vem aquela questão de que justiça com as próprias mãos, que não vale a pena ir a uma delegacia denunciar. Só que para que eu possa gritar para o mundo, em questão de números, a minha realidade, a sua realidade, a realidade do seu vizinho, eu preciso que você denuncie. E é por isso que o Agosto Lilás vem para aí. Vem para contar quais são os nossos direitos, que muitas mulheres nem sabem quais são. Tem mulheres que são violentadas dentro da própria casa. Violentadas pelo próprio marido quando são obrigadas a ter uma relação sexual que não é do jeito que ela queria. Não é o ato em si, mas é qualquer coisa que ela seja obrigada a fazer. Como ser obrigada a fazer sem camisinha, que é muito comum. Como ter obrigada a fazer um sexo que ela não queria que fosse, ou na hora que ela queria. Isso é violência sexual. Isso tem que ser combatido, sim. A mulher não sabe disso. E aí ele vem novamente, que agora nós estamos dia 29 com a audiência pública, aqui dentro da Assembleia, falando sobre a violência obstetrícia. Pois é, sobre essa questão da violência obstetrícia, a gente conversa no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Júlia Nunes, presidente da Associação de Mulheres AME. Doutora Júlia, o histórico do trabalho da associação já está consolidado, pode-se dizer assim? Sim, com certeza. Graças a Deus, só ampliamos cada vez mais. Iniciamos com atendimento jurídico e, posteriormente, passamos para o jurídico e psicológico. Do psicológico, descobrimos que muitas das mulheres vítimas de violência tinham uma dependência severa, aí tinha distúrbio alimentar, tinha síndrome do pânico, tinha bruxismo. Nós precisamos crescer. E hoje nós temos psiquiatras, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas,
a tendência é crescer muito mais a partir do número de pessoas que nos procuram. Como as mulheres que estão em situação de violência, de risco, podem contactar com a associação? Pode baixar o aplicativo para quem tem telefone Android. O aplicativo é a Associação AME. Nós temos um site, www.associaçãoame.ong.br. Temos nossas redes sociais, a Associação AME também, vai ficar todo mundo decorado. E tem o meu Instagram pessoal, que é advogada_da_mulher. Dessas formas, vocês conseguem tanto descobrir quais são seus direitos, como também denunciar. Primeiro, o contato vai ser com a assistente social, que vai fazer um levantamento do que a mulher realmente precisa, se é de um psicólogo, se é de um advogado, se é de um médico. Passará para a nossa equipe. Dependendo da necessidade dela, ela pode ter quantos atendimentos precisar, independente de qualquer coisa e até mesmo, em alguns casos, conjuntos. Para ser atendido pela AME, basta denunciar ou... obviamente, denunciar pelas redes sociais que eu falei, ou pelo telefone DDD 82 99630 1008. Para ser nossa cliente, que eu costumo dizer que não tem diferença, né? Um atendimento humanizado e especializado tem que ser com boa fé e tem também que ser hipossuficiente, não ter condições financeiras. Quando se diz de boa fé, há casos isolados, mas de alguém não bem intencionada chegar à entidade? Infelizmente, e sim. Quais são as características, em que casos a senhora poderia exemplificar? Para mim é muito triste, porque Lamentável. Primeiro é lamentável, porque são profissionais que estão perdendo o tempo com atendimento a essa pessoa. Ela denigre a imagem de nós, mulheres, que estamos aí levantando a bandeira e brigando todos os dias para que nossos direitos sejam respeitados. Já aconteceu de chegar lá no escritório de cadeira de rodas sem ser cadeirante. Já aconteceu da necessidade de dizer que apanhou, que foi molestada de alguma forma. Uma questão de caráter, né, doutora? De falta de caráter. Pois é. De falta de caráter. E eu sou muito firme, e muitas advogadas que trabalham também militantes na área da mulher, feministas, me condenam por isso. Mas o local da AME, digo com sinceridade, é para pessoas de boa fé que foi realmente vítima de violência. As que não foram, garanto duas coisas. Primeiro, a gente descobre. Por quê? Passou por um assistente social, passou por um psicólogo, passou por um advogado, vai passar por diversos especialistas. Multidisciplinar. A gente vai descobrir a mentira, mais cedo ou mais tarde. E para aquela mulher que age dessa forma, existe uma coisinha que se chama denunciação caluniosa, que é crime. Então, ela passa de vítima a ser a agressora. E a pessoa pode ingressar com ação contra ela, e a gente até incentiva para que isso moralize. Né? Então, para dar credibilidade ao nosso trabalho. É exatamente. muito tempo, muito dinheiro, tudo investido para acolher vítimas e não supostas vítimas. As supostas vítimas, ela pode ter um acompanhamento psicológico, mas não pela AME. Pois é, o Estado pode viabilizar isso junto às prefeituras também. Como a senhora avalia o papel do Estado na defesa das mulheres através dos seus instrumentos? Infelizmente, ainda é muito falho. Em contrapartida, tem melhorado bastante. Com a criação da patrulha Maria da Penha, com a Major, as coisas melhoraram muito. Porque antes, a gente ligava para a polícia com uma vítima com já medida protetiva e demorava meia hora, quando era rápido. Em 1 hora, a mulher já estava morta lá, já tinha sido espancada demais. A última vez que eu precisei da patrulha Maria da Penha foram 8 minutos. Foram exatamente 8 minutos. Eles chegaram no local do crime antes da minha equipe, por causa da distância, porque era no Barro Duro e nós atuamos, nossa sede é na Ponta Verde. Então o Estado tem melhorado. O que não me deixa satisfeita ainda é a quantidade de delegacias e ainda mais elas estarem fechadas exatamente quando eu preciso delas. As especializadas Exatamente. Da mulher. Da né? mulher. Elas estão fechadas durante o final de semana e feriado. E aí, para mim, é exatamente aí que ocorre o crime, porque é quando tem jogo, é quando ele bebe, é quando há o convívio familiar. Sem convívio familiar, não tem confusão, não vai ter crime nenhum. A mulher já está fragilizada. É algo tão contraditório, porque a família deveria ser tratada com
é o espaço seu, é o espaço que você divide com sua mulher, com seus filhos, não é? O espaço que deveria se plantar o amor, a tranquilidade, a paz, e é justamente a família que é o saco de pancada diante das frustrações que o homem tem fora de casa. Né? Aquele belo e recatado, e não do lar, fora de casa, é um monstro dentro de casa muitas vezes. E aí, esse é o maior problema para a gente, porque entre quatro paredes fica tudo mais difícil. A palavra da vítima é muito importante, tem muito valor, mas a gente precisa de provas também para poder conduzir bem o processo e para que a penalidade seja maior. Então, no local que a mulher deveria ser protegida, ela está sendo agredida. E não é só pelo companheiro. Os crimes praticados contra a idosa e o idoso são feitos por quem? Pelo filho e pelo neto. Então, a violência doméstica, ela está em todos os ambientes e eu acredito que por falta de educação. Falta de limites, falta de ensinar o viver da forma correta, não é? O nosso projeto na AME não é só ficar com o atendimento da mulher. É o que hoje a gente permite. Mas o nosso objetivo é entrar dentro das escolas e ensinar um relacionamento que seja saudável. Porque muitos dos relacionamentos que têm a possessão, que têm o controle total, é confundido com amor. E isso aí, com o tempo, vai se agravando e vai tornando seu relacionamento doentio. Bem, construção de sociedade saudável, acredito que o exemplo está em casa. Porque criança ouve menos e reproduz mais as atitudes que vê em casa, não? Muito, muito. Nós temos uma senhora que conseguiu se livrar de um relacionamento abusivo, houve o processo, concluiu o processo e ela voltou à AME e eu me surpreendi com o retorno dela. Porque ela estava já sozinha, já estava em outro relacionamento que era tranquilo e ela nos procurou porque o filho dela de 15 anos estava agindo da mesma forma com a namorada de 14. Reproduzindo o que vira o pai fazer. E aí ela nos procurava como ajuda. Preciso de ajuda porque eu não quero que meu filho se torne um monstro. E é essa mãe que faz a diferença. É exatamente essa mãe que vai educar, que ela procura ajuda para que o filho dela seja saudável. Porque eu trabalho as mulheres, as vítimas, mas eu tenho certeza que o homem que está ali por trás tem algum distúrbio. Não é normal. Doutora, o fato de as mulheres excluírem os filhos de atividades domésticas, no trato, digamos assim, de dividir atividades em casa, isso também contribui para a construção do machismo no perfil dessa criança, não? Totalmente. Não existe essa questão de que o que é para homem e o que é para mulher. Eu sou a prova viva disso. Diz assim, o que é que o homem não faz? A única coisa que eu não faço que o homem faz é correr boi ainda, mas já comecei a montar. Essa questão da gente definir que a mulher limpa a casa, a mulher cozinha e o homem não. O homem é o que tem que assistir a TV, é ele que controla o controle da TV. Isso faz com que ele cresça machista. E isso, ele vai se sentir frustrado. Eu sou uma estudiosa do direito também, eu sou muito curiosa. E eu comecei a ler um psiquiatra que ele falava da questão da frustração. Como nós, seres humanos, estamos com pouca resistência à frustração. Então, aquele menino que não tem obrigações dentro de casa, que é ele que tem o controle de tudo, quando ele cresce, que qualquer coisa saia do norte dele, ele perde totalmente o autocontrole. O equilíbrio. Porque ele não tem a capacidade para se frustrar. Por que tanta violência acontece contra a mulher quando ela decide sair do relacionamento? Porque ele não aceita o não. Ele não aceita. O não teria que ser dele e não dela. Dele. Ele lhe trai, ele lhe maltrata. Se ele decidir deixar você por outra, maravilha. Tudo perfeito. Agora, vá a mulher decidir deixar por outro ou por qualquer outro motivo. Por quê? Porque ele não consegue, ele tem uma baixa resistência à frustração. E isso a gente tem que ensinar, inclusive dentro de casa, através da obrigação, através do não educacional e através do sim também. Que não há espaço. Hoje não é definido o que é para mulher, o que é para homem. Se a minha criança quiser brincar de bola, a minha menina vai. Se quiser atirar como eu, vai. E se o menino quiser brincar de boneca, vai. O futuro, quem vai definir para mim se é ou não, é se é de boa ou má índole. E somente. Não existe mais essa definição. Ao menos não deveria existir.
Ao menos não deveria, mas na prática ainda existe. E muita, né? Muita discriminação. O machismo está dentro da gente. Eu cometi falhas, eu trabalho no combate à violência contra a mulher. Eu sou feminista, mas não sou radical em nada na vida, não concordo com nenhum tipo de radicalismo. Mas fui para um restaurante de um amigo, homem, chegando num restaurante e eu vi cada coisinha linda. O abajur tinha uns detalhes de crochê, eu digo, fulaninho, que lindo que está aqui. Eles, tudo que você vê bonito aqui foi minha mulher. E aí eu virei para ele e disse, realmente, por isso que dizem que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E ele olhou para mim... Atrás? Atrás, doutora Júlia, atrás, ao lado, à frente. Quer dizer, isso estava tão dentro de mim que até eu que combato a violência contra a mulher, o empoderamento, fala uma besteira dessa. Porque é tão comum. Torna-se até um vício de linguagem, digamos isso. assim. Não, mas não passa a ter sentido no sentido literal do que se fala. De jeito nenhum, mas assim, eu fiquei totalmente constrangida porque realmente aquelas palavras não são minhas. Como é que eu posso dizer que atrás, na hora eu falei, eu não pensei, como disse, como um vício de linguagem, mas a gente já tem que começar esse vício de linguagem diferente. Atrás não. Ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. E é muito difícil um grande homem segurar uma grande mulher, porque a mulher que se sente livre é complicada. Doutora, em relação à violência obstetrícia, da qual a senhora falou, tocou no assunto no bloco anterior. Por que essa preocupação? O que é que tem acontecido no antes, durante e depois que leva a essa preocupação da entidade? A violência obstetrícia é aquela praticada durante o parto ou no estado puerperal. E esses números não são contabilizados ainda hoje. Infelizmente, os médicos acreditam que pelo nome obstetrícia só pode ser praticada pelo médico. E isso a gente vai desmistificar. Não necessariamente. Não. Pode ser por qualquer agente, desde que seja nesse período de maior fragilidade da mulher. Então, se eu não posso pegar um táxi, que o táxi nega porque eu estou em parto. Se eu sou obrigada a ficar deitada numa maca, por enquanto que o meu corpo solicita que eu fique agachada. Se eu sou obrigada a fazer um toque sem moderação, sem nenhum tipo de forma agressiva, também é. A obrigação de ter uma cesárea enquanto eu poderia ter um parto humanizado, um parto normal, também é violência. Até o porteiro que disse que se ela gritar não vai colocar ela na fila, pratica uma violência contra a mulher, a violência obstetrícia. E a gente tem que enfatizar isso porque eu não tenho números. Como é que eu vou reivindicar por um direito da mulher que sofreu isso? Porque eu sei que ela sofre. Isso está dentro, eu conheço essas histórias. Duvido que alguém esteja em casa nos assistindo que nunca ouviu falar em nada parecido. Mas essa mulher não vai na delegacia. Porque ela está fragilizada, porque ela está preocupada com a criança, porque ela está preocupada com o parto. Muitas delas, inclusive, desenvolvem a chamada psicose pós-puerperal, que é um estágio letárgico, não é? Uma depressão, por conta de estar numa condição de ultrassensibilidade e não ter a compreensão nem da família, nem da sociedade, né? Quem não conhece uma mulher que passou por uma depressão pós-parto? Aquela mulher que chegou até a deixar de lado para o seu filho. É o estado de nervo dessa mulher, ela está tão fragilizada que aquela violência deixa de ser só física e passa para o pior tipo de violência que pode ser, que é a psicológica. E isso são danos que ela vão levar durante anos. Isso tem que ser combatido através da educação, nos pontos de atendimento à mulher, através da notificação dos órgãos, porque nós só teremos poderes para reivindicar direito daquelas mulheres que contam o que realmente aconteceu. Se eu não tiver isso, eu não vou ter dados. Se eu não tiver dados, eu não vou ter voz no poder público. E para isso a gente está se juntando. Convido todos os órgãos que trabalham com o combate à violência contra a mulher, sejam estaduais ou não, para estarmos conosco dia 29, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, às 9 horas da manhã, combatendo a violência contra a mulher no estado puerperal e durante o parto. Qual o parlamentar que vai assinar essa proposição? O Galba fez o convite, a associação Galba Novaes. E aí a gente aceitou e com certeza vamos levantar essa bandeira que, se organizar direitinho, a gente domina o mundo. Porque quem não é mulher, filha de uma mulher. Então, se homens e mulheres se reunirem para a gente reivindicar um direito que é um direito constitucional, um direito humano, a gente consegue modificar essa realidade, quebrar o ciclo da violência, educar e colocar aí no papel, fazer com que saia do papel a legislação. Quebrar o ciclo da violência, isso começa em casa, não é? Mas as
diferenças de entendimento sobre o que é respeito, a vida que se leva, tudo isso é determinante para que uma família tenha uma consciência correta, cidadã, dos direitos das mulheres e, portanto, a forma de tratamento que envolve também esse relacionamento. Não é algo que deveria estar no currículo das escolas? Concordo plenamente. É o meu maior objetivo hoje, é poder ingressar. Não tem uma cartilha muito bem feita pelo Ministério Público, que é o amor saudável. Existem cartilhas para a gente poder ensinar seus direitos, seus deveres e o que é saudável ou não. Se a gente conseguisse entrar nas escolas, iniciando aqui pelo estado de Alagoas, a gente ia ver a realidade mudar em pouco tempo. Certamente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis, como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Júlia Nunes, ela que é presidente da Associação de Mulheres AME, entidade que atua no combate, na defesa das mulheres vítimas da violência aqui no estado de Alagoas. Diante do que nós já conversamos, doutora Júlia, o que hoje caracteriza no plano institucional mais necessário para as mulheres vitimadas da violência? Existem 5 tipos de violência que são mais vistas e denunciadas. Nós temos a violência psicológica, que é quando ele começa a trabalhar o seu psicológico mesmo, diminuindo a sua autoestima, mas não com palavras grosseiras. Ele faz com que você se sinta pequena, que você se sinta incapaz, porque você não consegue fazer nada só, porque você não vai conseguir sobreviver sem mim, porque ninguém vai lhe querer. Isso é violência psicológica, que para mim é a mais severa. Depois nós passamos para a violência moral, que são os xingamentos reais. É quando chama você de rapariga, quando chama você de bandida, e aí ele lhe xinga, e aí vem a moral. Depois dessa violência, a mais denunciada é a violência física, que é quando há realmente a agressão, é o empurrão, é o tapa, é o espancamento. Doutora, mas a mulher tem a condição de identificar esses sinais de que o companheiro não é aquela pessoa que ela idealiza ainda no namoro, não é? Antes de ir morar junto, antes de casar, não é? Muitos deles. Porque o que leva essas mulheres a não desistirem dessa relação doentia, digamos assim? Posso falar como vítima de violência que fui. A gente se prende a algo que foi no início e a gente acredita que as coisas vão voltar a ser. Nenhum opressor, nenhum criminoso que realmente seja cruel, ele vai chegar para você dizendo que você é pequena ou que ele vai lhe massacrar. Ele chega dizendo que você nunca teve um homem como ele, que ele vai cuidar de você, que ele vai casar com você. Ele vai colocar você como se fosse a melhor pessoa do mundo. Ele vai lhe trazer flores, ele vai lhe dar chocolate, ele vai lhe proporcionar algo bom, até que você se sinta na mão dele. Quando você passar a ser vítima dele dentro, aí ele começa a diminuir. Uma dependência emocional, externando isso no dia a dia. Se você chegar em uma balada e você levar um tapa de alguém que você não conhece, a primeira coisa que você faz é gritar. Se você chegar numa balada e você levar um beliscão escondido de alguém que você conhece e que seja seu companheiro, você não grita.
Por quê? Porque existe uma união por trás. Existe amor. Um amor que não é amor, é dependência, mas que existe. Por que tantas mães e avós não denunciam os filhos e netos? Porque você não quer, mesmo você sofrendo aquilo tudo, você não quer ver a pessoa que você ama sofrer. E aí você deixa de se amar. Mulheres que se relacionam por não entender, ou um capricho de não, ou uma necessidade de dizer que está acompanhada, que não está sozinha. Isso é comum? Muito comum. É comum, muito comum, mais do que eu imaginava. Por quê? A sociedade exige, de certa forma, que você seja uma mulher acompanhada. Não precisa necessariamente casar, né? Não. Estar junto com alguém. Ninguém quer ficar pra titia, como diz, né? Ninguém quer ficar solteirona. E a história de que você está só é uma ideia de que ninguém lhe quis. Durante o meu relacionamento, a pessoa no começo dizia pra mim assim, eu passei 30 anos procurando uma mulher como você. Eu passei 30 anos procurando uma mulher como você. Eu sonhei com você a minha vida inteira. E no final ele dizia assim, agora eu entendo o porquê que ninguém fica com você. Então ele começa exaltando você e depois ele lhe destrói, porque ele não consegue conviver. Então, existe sim uma necessidade do ser humano, é científico, que nós precisamos viver em sociedade. E a mulher ainda tem muito da essência dela de que ela precisa de um homem para protegê-la, que ela precisa de alguém, e digo isso como eu sou, apesar de ser uma mulher decidida, quem não quer alguém do lado que seja para ajudar? Então, no início, eles são maravilhosos. Com o tempo, eles mudam. E aí, quando eles mudam, você fica sonhando, se apegando ao que aconteceu no início. Porque você começa a se culpar. Porque realmente, naquele dia, eu trabalhei até tal hora. Porque realmente, na delegacia, o policial olhou dessa forma e eu não reivindiquei. Eu digo isso por experiência própria. Então, o que é que acontece? Você se apegou ao início, você começa a se culpar por pequenas coisas. Algo que não é mais real. Né? Você vai se moldando, você vai se moldando, você vai se moldando, achando que você se moldar o modo dele vai fazer com que ele ame você, ou que permaneça, ou que volta a ser o que era. E aí, uma coisa eu lhe garanto, não volta. Por quê? Ele amou você ou se aproximou de você porque você era uma mulher forte ou porque você era uma dançarina, se for dançarina, é a única coisa que eu não faço bem. Aí, se for uma dançarina, ele se aproximou, atraiu de você porque você era dançarina. Aí você parou. Tem até uma chargezinha que é uma mulher, ela rindo, aí com o cabelo bem solto. Ele diz, você é linda, mas você ficaria mais bonita se você prendesse o cabelo. Aí ela vai e prende o cabelo. Aí mais à frente, eles conversando, ela rindo, aí ele diz, você tá linda, linda, mas você poderia rir um pouquinho mais baixo. Aí ela começa. E isso vai com que diminuindo. E você vai se moldando. E no final, sabe o que é que ele diz pra você? Você não é mais a mesma pessoa que eu me apaixonei. Cruel. Então, crudelíssimo. Se não tiver que dar certo, não é a sua mudança. Nós, todo relacionamento precisa sim abrir mão de uma coisa e de outra, porque são criações distintas. Ao contrário do que muitos homens que estão em casa e que eu advogo contra acham, que dizem que eu sou a destruidora de lá, que eu planto a semente do mal na cabeça daquela mulher estava decidida várias vezes a se separar, mas quando ela me encontrou, ela não desistiu. E ele acha que é porque eu não deixo que a mulher desista do processo. Isso foi dito em audiência, porque como hoje a gente tem muitos advogados... Chega a ser tragicômico, doutora. Um militar do Corpo de Bombeiro, chegou na audiência, excelência, a minha mulher não está voltando, está nesse processo por causa da advogada. Aí a advogada estava presente, doutora Bruna, disse, excelência, pela ordem. Eu não interfiro na relação. Ele falou, não, doutora, nem a senhora não, a doutora Júlia. Por quê? Ele me vê através das redes sociais falando sobre empoderamento feminino. Ele sabe que eu faço a mulher se sentir capaz, porque ela é capaz. Ela é capaz do que ela quiser. Eu sempre digo que tudo tem um preço. Eu estou pagando o meu. Você quer? Ah, Júlia, advogada bem-sucedida, é uma advogada que recebe bem, mas que está aí no dia a dia. Ninguém sabe que eu durmo 4, 5 horas por dia, que eu não tenho um convívio familiar, porque durante o sábado e o domingo eu estou numa delegacia, eu pago o preço por isso. E você está disposta a pagar um preço? Se for um preço para manter um relacionamento com o filho da mãe, então paga o preço da agressão. Agora, se for um preço para se sentir feliz e livre, tem que terminar com esse relacionamento. E aí o homem acha que a culpa é minha, mas não é. É porque ela já se sente capaz, ela sabe que ela é capaz. O papel da mulher na construção de homens, digamos, civilizados, respeitosos e amorosos.
Fundamental. Sem perder a sua masculinidade. Fundamental. Fundamental. A mulher, não só para o homem, mas como para a mulher também. Eu não tenho um menino em casa, eu tenho uma menina. Então, o que é que eu faço? Eu digo todos os dias a ela, você pode fazer o que você quiser. Você é feliz, você é poderosa, você é bonita do jeito que você é. Eu lembro da minha pequena, ela chegou em casa e disse que uma boneca era feia, porque não era um dos padrões de beleza que ela definia. E ela se olhou no espelho e disse que não era bonita. Eu não sou bonita. Eu digo, por que você não é bonita? Não, porque eu não tenho os olhos azuis, porque eu não sou loira, porque não... Eu digo, então eu vou pegar. Aí peguei uma criança bem feia, a loira, dos olhos azuis, botei... E essa criança que é bonita? Não. Eu digo, mas você não disse que a loira dos olhos azuis é bonita? E a mesma coisa acontece com o feminismo e com o machismo. A gente tem que educar o menino em casa, de que você vai ser amado pelo que você é. E não pela sua aparência. Não né? pela sua aparência. Exatamente. Você vai ser amado pelo comportamento. Eu digo no dia a dia, eu digo para menino, eu digo para menina. Quando você conhece uma pessoa, você pode achar a pessoa mais linda do mundo. Com o tempo, ou ela fica normal, ou então ela fica feia. Depende do comportamento dela. E você pode conhecer a pessoa mais feia do mundo. Com o tempo, ou você vai achar normal. Eu nem acho mais fulaninha tão feia assim. Ou você vai começar a achar bonito, porque é o que aquela pessoa tem para lhe oferecer que vai trazer por trás dela a beleza. Você vai começar a procurar beleza nela no olhar. Você vai procurar beleza nela no sorriso. E o homem tem que ser criado para saber isso. Que o comportamento dele que vai trazer uma família saudável, é o comportamento dele que vai trazer amigos, é o comportamento dele que vai fazer com que as pessoas queiram estar ao seu redor, seja para um relacionamento afetivo ou um relacionamento social. E isso é educação, é dentro de casa. Espero ter um menino para poder educar ele assim, do início, que é muito complicado, por sinal, a educação de crianças, né? É muito, mas a gente vai tentando. Sobretudo hoje em dia, né? Atualmente, percebe-se o esforço para colocar as questões de uma forma geral, ao acesso de todos. Mas a gente sabe que há barreiras ainda, a gente se surpreende com atitudes em ambientes onde não deveria haver, sobretudo no campo educacional. Nas escolas, dentro de casa, a educação é um conjunto. Hoje mesmo, eu chegando no escritório, tinham 2 vagas de carro. O rapaz estava parado, eu liguei a seta dele não estava ligada e entrei. Quando eu entrei, ele veio com tudo, acelerou e bateu no meu carro de propósito. Um senhor de idade. Eu baixei o vidro, o senhor tá louco. Aí ele, achando que era uma mulher, desceu, mas quando ele desceu tão possesso no mundo, só que ele não esperava que era eu, né? Quando ele desceu possesso na vida, eu desci também, só que ele viu que eu estava armada. E aí ele freou. Então, o que é isso? Tolerância. As pessoas estão num nível de estresse que não tem tolerância nenhuma. Não respeita ninguém, principalmente se for mulher. Aí já é diferenciada. Não respeita e é uma questão geral que foge até dessa temática que a gente está falando até agora, nas relações entre homens e mulheres. Mas, por exemplo, chegar num supermercado, observar um jovem estacionando o carro numa vaga para idoso e você olha de uma forma, na forma da censura, e ele tem uma atitude debochada em relação a isso. Muito. O pior de tudo está no âmbito geral, mas quando trata de mulher e idoso, da minoria, quando se trata de minoria, essa agressividade e essa agressão física ou moral, ela é mais severa, porque ele acha que é superior. Quando bate de igual para igual, quando eu fui perseguida pelo ex-marido de uma cliente, eu recebi uma ligação de uma autoridade do Estado que é meu amigo particular. E ele virou para mim e disse, Júlia, o seu trabalho é maravilhoso. Eu confio totalmente em você, mas você já se expôs demais. Está na hora de você botar um homem, porque se fosse um homem, ele não teria feito isso, ele não teria perseguido. Você veja bem, até a pessoa que liga pensando no meu bem, é machista, porque ele quer que eu coloque um homem. E aí eu disse, meu amigo, muito obrigada pelo conselho, mas só por causa disso eu vou ficar até o final do processo, até ele ser condenado. E eu não saio dele. A violência ela existe em todos os âmbitos. O desrespeito, a falta de educação está em todos os meios. A agressividade, a falta de tolerância. Por qualquer coisa as pessoas explodem. Mas o problema sempre é mais agravado quando é com alguém que é inferior, quando é um deficiente físico, quando é uma mulher e quando é o idoso. E por isso que a lei tem que ser mais firme nesses casos. Quando as pessoas já estão fragilizadas pela sua condição, não é? Ele não esperava nunca a reação que eu tive. A ideia que eu tive hoje quando eu desci do carro. Você está pensando o quê? E quando ele viu, aí ele, não, me desculpe, e não sei o quê. Mas se fosse outra mulher?
E se fosse uma idosa, ou se tivesse descido, ele teria me agredido. Terrível, certamente. Né? Ele já tinha me agredido verbalmente, mas ele poderia ter me agredido fisicamente. Há possibilidades. Há Exatamente. possibilidades. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista e, infelizmente, aqui eu peço para que a senhora possa fazer algumas considerações finais. Eu queria dizer para todas as mulheres que estão em casa que em Alagoas existe uma associação que acolhe mulheres vítimas de violência de forma multidisciplinar. Então, se você está se sentindo agredida de qualquer forma, seja por palavras, seja seu psicológico, se você vem sofrendo dentro do seu lar, nos procure. A gente está, através das redes sociais, Associação AME. Nós temos site, que é www.associaçãoame.ong.br. Tem as minhas redes sociais, que é a advogada_da_mulher. Nos procure, que com certeza você terá um atendimento especializado, humanizado, de qualidade, para que esse agressor tenha suas penas impostas o mais rápido possível. Obrigada mais uma vez e boa sorte nessa tarefa hercúlea. Vamos juntas. Obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.